Nesse vídeo, irei mostrar para vocês um pouco sobre o plano de manutenção da plataforma do Operation Center. Então, para a gente ter acesso a ele, temos que entrar em Planejamento, Manutenção. Quando a gente clica nele, a gente está dentro de uma organização parceira nossa, no qual a gente tem autorização de mostrar os dados. Aqui temos a relação das manutenções vencidas, Então, por exemplo, se eu pegar esse DN, tem 72 horas que ele venceu a manutenção dele. E aqui desse lado tem as manutenções que vão vencer em breve. Então, essa colheitadeira vence daqui 18 horas. E aqui dá toda essa relação de máquinas que ainda vão vencer em breve a manutenção. Aqui temos o resumo da manutenção, no qual temos os vencidos e os que vencem em breve. Temos aqui embaixo os planos de manutenção. Então, de 28 máquinas de 38 tem um plano. Então, vamos criar um plano de exemplo. No caso, vamos pegar esse 9R, vamos criar um plano de manutenção para ele. Quando a gente abre, a gente tem acesso a dois planos de manutenção. Tem um plano que a fábrica propõe, de acordo com os modelos do chassi das máquinas, e tem os planos personalizados no qual você pode criar o seu próprio plano. Nesse caso, vamos adicionar um plano de fábrica. Então, no caso, ele já puxou aqui o modelo que ele tem, um plano 1. Então, vamos selecionar ele. Aqui ele pergunta qual é o nome do plano. Vamos colocar como exemplo uma preditiva. Opções que o plano tem. Aqui a gente coloca quantas horas de operação que a gente vai utilizar aquela máquina por ano. Então, a gente pode colocar 1000 aqui de exemplo. Tem fazenda que usa mais, tem fazenda que usa menos. Aqui tem horas de início do plano. Então, a gente pode dar uma olhada aqui em cima. Essa máquina tem 11 horas de operação, o orímetro dela. Então, a gente quer que esse plano comece a partir do orímetro que ela tem agora. E a idade da máquina em meses. Então, vamos supor que essa máquina tem 5 meses, exemplo. E aí, eu quero que esse plano se inicie hoje. Então, eu seleciono o dia de hoje. E aqui o comprimento do plano, Então, esse aqui é a quantidade de tempo que a gente acredita que vai ficar com a máquina. Então, vamos colocar uma base de 5 anos. Às vezes pode ser menos ou mais. Então, vai a escolha de quem está criando esse plano. Aqui tem as opções da máquina, Então, ele te pergunta se essas opções se aplicam à sua máquina. Se não, a gente pode criar um plano. E aí, ele vai criar o plano de manutenção em cima da quantidade de tempo que a gente estabeleceu que vai ficar com aquela máquina. No caso, a gente colocou 5 anos, Então, ele vai criar todas as horas de operação que tem uma manutenção para essa máquina em cima disso. Aqui, ele já criou. Então, por exemplo, essa máquina tem 11 horas agora. Então, a próxima manutenção dela vai ser em 500 horas de operação do motor. Então, vou selecionar aqui, dou uma olhadinha aqui. Então, por exemplo, apertar os parafusos nas rodas de direção, na esteira, É uma tarefa que eu tenho que fazer em 500 horas. Mas, por exemplo, se eu não quiser lubrificar os pinos de elevação HD, eu posso vir aqui na lixeira e apagar essa tarefa, que eu não vou executar nessa manutenção. E fora as outras, tem várias opções que ela dá. Você pode apagar todas que você não vai utilizar e deixar somente a manutenção que você vai fazer. Agora, se não tiver a manutenção que você deseja fazer na determinada hora, você pode ir aqui no mais e adicionar o nome da tarefa, qual vai ser a categoria da tarefa, Então, tem lubrificação, sistema pneumático, transmissão. E aí, a partir disso, você coloca a hora de operação do motor. E, por exemplo, eu quero que seja em 500 horas, mas se não quiser em 500 horas, pode ser em 1000. Então, você seleciona, salva tudo certinho e adiciona a tarefa que ela vai aparecer aqui no plano, de acordo com o horário que você selecionou. Aqui do lado tem uma visão geral do plano, o início dele, o fim, o início da data e o fim. Então, vai finalizar só em 2028. Tem toda a relação de lubrificantes que você vai utilizar. Então, por exemplo, no sistema de arrefecimento, qual é o líquido de arrefecimento que você vai usar,
qual é o óleo no sistema hidráulico de transmissão que você vai utilizar. Então, aqui ele já te dá uma relação do que você pode fazer naquela determinada troca. E aí, vi que está tudo ok, né? Dei uma olhada em toda a quantidade de horas da minha máquina, vi que está tudo ok. Vou lá e registro o plano. Então, aqui já deu ok, né? A gente registrou o nosso plano. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Então, chegou a hora de fazer a manutenção de 500 horas. Seleciono ela, coloco aqui e vou dando o checklist do que eu já fiz naquela manutenção. Se tiver algum serviço que eu ignorei que não fiz, vou também ignorar aqui para poder registrar na manutenção. Caso tenha interesse, você também pode imprimir essa lista de tarefas, pode imprimir ela e mandar para a pessoa que está autorizada a fazer esse trabalho lá na máquina, né? Esse trabalho de manutenção, qual vai ser o encarregado que irá fazer. E também você, depois que você dá ok, você pode adicionar uma nota sobre essa manutenção, pode carregar fotos e documentos. Então, se a gente imprimiu esse documento, né, o operador deu ok, que ele fez determinada manutenção, você vai lá e carrega a foto para poder comprovar que realmente foi feita essa manutenção. Aqui tem os números de peças que foi utilizadas na determinada manutenção que você selecionou. Tem uma calculadora de custo, no qual você consegue colocar o custo de mão de obra. Então, vamos colocar R$500. Só simulação, viu, pessoal? O custo da peça foi R$2.000. Então, ele já vai calcular o custo que eu tive, o custo total que eu tive para o serviço dessa manutenção de 500 horas. Estando tudo ok, você pode concluir e dar o ok, que estará tudo certo com essa manutenção de 500 horas que nós utilizamos como exemplo.